Então, eu trago relatos próprios da minha vida pessoal, de situações que eu vivi dentro do trabalho, tanto da parte da advocacia, como da parte já das constelações familiares e do renascimento. Olá, tudo bom com você? Eu sou Débora Galhardi, jornalista e host do nosso podcast, que é o Chave Mestra Podcast, onde eu entrevisto os nossos escritores, os escritores da editora Chave Mestra. Para mim é uma honra, para mim é muito bom, porque eu aprendo a cada dia. Esse livro, em especial, eu estou aprendendo muito com cada escritor, e hoje eu trouxe uma escritora que é o marco inicial do livro, ela que é do capítulo 1, e por isso que eu falo que eu aprendo muito, porque olha só o tema do livro: inteligência emocional, 30 vozes, um propósito. Com este título, esse tema, a gente fala sobre muitas questões da vida e para a vida. Eu vou, inclusive, trazer também o trabalho todo que ela realiza, mas a gente vai falar um pouquinho mais especial sobre o tema inteligência emocional, porque é a questão que a gente precisa saber lidar aí, né? A gente está falando tanto sobre controlar emoções, e não é a gente controlar, mas a gente gerenciar, porque a gente tem diversos sentimentos e emoções, e a gente gerenciando e entendendo como fazer isso, é que tudo vai caminhando, né, para o caminho que se caminha. A gente sabe que é importante fazer isso, mas que não é fácil. A gente passa por isso, eu estou passando por isso aqui agora. Estava falando com ela nos bastidores que também passa por isso. A gente estava falando aqui que somos seres humanos, afinal de contas. Mas ela é especialista e ela vai contar algumas formas da gente fazer o passo a passo e realmente ter uma vida mais leve e feliz, não na totalidade que as pessoas acreditam, mas ser feliz por ser mais leve, por vivenciar momentos que muitas vezes a gente não passa por estar ou no passado ou lá no futuro. Então vamos conversar com ela? Eu quero chamar aqui com a gente, ela que já está aqui, chamar não, ela já está aqui com a gente, mas quero agradecer pelo convite, por ter aceitado. É ela que está com a gente no capítulo 1, que é a arte de dizer não para estabelecer limites. E a escritora é a Adriana Nakamura. Tudo bom, Adriana? Tudo bem, Débora. Obrigada. Nossa, que apresentação Você linda. viu só? Amei. Gratidão. Gratidão a você, gratidão à Chave Obrigada. Mestra, pelo convite de estar aqui. E esta é a segunda obra que eu escrevo aqui na Olha editora, só, e eu tô né? sabendo agora. Tem mais uma. Tem mais uma. Mas escrever sobre esse foi algo Esse assim, tema. um novo desafio. Uma Ótimo. nova. Aliás, a vida é feita de desafios. Sim. E desses desafios, gerenciar as emoções. Né? E gerenciar Certeza. as emoções para mais este livro. Hoje Foi, eu digo né? assim, gente, que maravilha, que conquista. E é Que muito, muito, ótimo. muito gratificante. Muito obrigada. Ah, a gente que agradece, que eu falo que, na verdade, nós só convidamos porque vocês têm história e conteúdo, porque senão, né, a editora, ela seleciona aí todos os escritores a dedo, e realmente você tem todo o conteúdo, senão não estaria aqui com a gente, Ah, né? gratidão. E eu quero também, antes da gente falar do livro em si, se você tinha o sonho de escrever. Porque antes da gente entrar lá no capítulo, de dar o passo a passo, de dar, né, as dicas importantes, você tinha esse desejo de escrever, Vou te Adriana? contar uma coisa. Eu estava rindo, mas rindo assim, de alegria, comemorando. Conversando com um amigo, falou assim: Nossa, mas eu tenho tanta vontade de escrever um Olha, livro, tanta, mas uns bloqueios internos e acabava não fluindo. Aí eu falei: Não, vamos lá. O que, que a gente vibra? Vamos vibrar o que queremos. Eu vibro que eu quero escrever um livro. É um sonho, é um desejo. E alinhei isso tudo em mim. 5 dias depois eu recebo o contato, olha, tá vendo que aquela... foi da primeira obra. Então, comentando com ele, eu falei: olha que coisa mais linda, olha o que aconteceu comigo. Né? Então a gente comemorou, vibrou sobre isso. E logo depois veio o chamado para o segundo livro. Eu falei: tá vendo só, quando você tem tudo alinhado e se Alinhado. permite que as coisas aconteçam, que as coisas venham, tudo acontece. Ótimo.
E você tinha essa visão, Adriana? Porque a gente está falando aqui e quem não conhece, a Adriana vai falar, porque além de escritora, ela tem todo um currículo aqui, gente. Então, como que começou esse seu despertar para essa consciência, né? De entender que, olha, eu fazendo isso, isso se adequa, a gente se alinha e a vida vai se tornando mais leve e vai tendo sentido, né? Um pouco da tua história, como que foi para Uhum. você chegar a ter esse nível de consciência hoje, né? A gente aprende por amor, pelo amor ou pela dor? Eu aprendi pela dor. E que coisa. Eu, eu atuei na área da advocacia por 26 anos. Tudo muito engessado, ainda mais na época que eu me formei. E qual é o melhor advogado? É aquele que é combativo, é aquele que bate na mesa, que fala alto. Será que é mesmo? Mas foi assim que eu aprendi. Só que começou a não fazer sentido. E o nosso corpo fala. E o meu corpo começou a falar. Não está bem, presta atenção no que você está fazendo. E aí eu tive a síndrome de burnout. Nesta, eu perdi o movimento das pernas. E eu fiquei um tempo sem conseguir andar bem. Eu acordava, as pernas funcionavam. De repente, as pernas paravam de funcionar. Eu falei assim, Adriana, levanta. Eu não consigo levantar. O cérebro manda, mas eu não levantava. Na época, as pessoas, nem os médicos com que eu passei, não conseguiram fazer esse diagnóstico. Enfim, então, eu falei, o que está acontecendo? Vamos pesquisar, vamos buscar. E aí, nessa busca de entender o que estava acontecendo, eu me deparei com autoconhecimento. E nesse autoconhecimento, entender o meu corpo. O nível de consciência que começa a mudar, começa a aumentar. E eu comecei os estudos, falei, vamos partir para isso agora. E esse nível de consciência todo veio. E a partir daí, começa a estudar emoção. Ai, que é uma delícia. Né? As emoções, os sentimentos, como trabalhar com tudo isso, ter esse pensamento sistêmico, um olhar para dentro. E quem disse que eu preciso ser rígida dessa forma? E quem disse, quer dizer, quem disse? O direito era, mas graças a Deus o direito também mudou. Sim. E tem um olhar mais humanizado. Exato. E nessa de olhar mais humanizado, a minha advocacia também foi mudando, até o ponto de falar, também já não dá mais, né? Não faz mais, Então, de repente, sentido com a nova isso, Adriana, com a né? nova Que foi se Adriana. desenvolvendo, né? Que a gente fala que o desenvolver é da gente tirar esses, né? Isso que tá amarrando a gente, prendendo, que tá escondendo aquela pessoa que nós realmente somos. Então a gente desenvolve, né? Sim, Então era uma realidade que já não era mais sua, né? exatamente. E aí Ótimo. surgiu a nova Adriana. Ótimo. E como que você fez depois que surgiu? Teve o primeiro livro? Qual era o livro? O primeiro? A profissão do futuro, como entender as Então pessoas. é num outro sentido. Sim, sim. Tá. E aí depois você, mas como entender as pessoas, né? Então já tinha um Já. pezinho, já um pezão ali na inteligência emocional. Quando veio o que veio à sua mente? O que eu vou colocar nesse capítulo? Porque é muita história para pouca linha, né? Poucas páginas. Muita. E aí vem de novo, vamos gerenciar como compilar tudo isso em um capítulo, né? E aí falou assim, vou falar sobre o quê? Então eu trago relatos próprios da minha vida pessoal, de situações que eu vivi dentro do trabalho, tanto da parte da advocacia, como da parte já das constelações familiares e do renascimento. E são coisas do dia a dia, que todo mundo passa, todo mundo, sem exceção, e a gente vai passar a vida inteira, graças a Deus. Sim. Porque a gente pode se aperfeiçoar, melhorar e entender que o outro é como eu. Ou eu sou como o outro, com as qualidades, com as nuances que podem ser melhoradas. E qual é o meu nível de consciência, qual é o nível de consciência da outra pessoa. Então, o livro, ele aborda, o meu capítulo, ele aborda sobre isso, com um olhar bastante humanizado. Então, eu digo assim, dentro do que eu acredito, Claro. que existe um Deus, o Ser Supremo, e Ele nos criou para sermos muito felizes,
para termos uma vida plena, né? O conceito de felicidade varia de pessoa para pessoa. Mas se nós estamos aqui para termos uma vida abundante, saudável, feliz, como que eu faço? Então eu olho para dentro de mim, o que que eu me permito fazer, e ao dizer o sim para mim, automaticamente eu vou ter que dizer não para alguma coisa do mundo externo. E quando eu digo esse não para o mundo externo, como que eu digo? Será que eu Como posso? que eu fico, né? Quando eu digo. E aí eu estava até brincando, né? Mas Pode é algo que exemplificar aí, porque eu sério, acho que é muito bom. A que gente eu digo pensar. para você. Débora, quanto de veneno você consegue tomar durante a sua vida? Então eu estou aqui e vou falar, toma isso aqui, é veneno, tá bom? Mas você vai tomar. Tá. E aí você vai dizer o que para mim? Sim ou não? Não, Então, porque eu quando já você sei, né? segura aqui, está dizendo o quê? Não para mim. E o que que tem para você? Será Um que a sim, gente... Deixa eu por aqui, ó, José, vamos lá. Perto dela, pronto. Aí, ó, eu tô né? mostrando aqui não pra ela. O não para mim e o sim para você, em que você está dizendo, eu não vou fazer isso porque isso para mim não faz sentido. Isso não é bom. Porque eu já sei que não faz Que sentido. não faz sentido, que não vai te fazer bem. E se não te faz bem, por que que em outras circunstâncias da vida você diz não para você? Eu amei esse exemplo, sabe por quê, José? O José que tá aqui com a gente, nem te cumprimentei nesse episódio, José. Tudo bom, José, que tá aqui nos nossos bastidores, ele que corta as nossas câmeras, faz as nossas edições aqui, enfim. Faz tudo acontecer também aqui junto comigo. Isso foi bom que você falou, porque olha só como não só o autoconhecimento, mas a consciência do que a pessoa está te perguntando é importante. Porque quando você me falou que era um copo de veneno, a pessoa já fala logo, não tive problema algum em responder. Foi leve, não me senti culpada, porque muito pelo contrário, ia me prejudicar. E é isso que a gente precisa fazer muitas vezes, então, né, Adriana? Ter a consciência do que estão pedindo pra gente. É claro que não na mesma proporção de um veneno, mas que pode nos envenenar aos poucos, porque a gente está negando quem nós somos e a nossa agenda, o nosso tempo, os nossos propósitos. Exato. Muito bom. Porque se trata de valores, valores pessoais. Quais são os meus valores inegociáveis? Se ele é inegociável, é sim para mim. Sim. Porque às vezes eu falo assim, a arte de dizer não. Mas será que é só dizer não? E quando estou dizendo não, o que, que eu estou dizendo? Eu estou dizendo sim para mim. Né? Eu não quero tomar veneno. Então, olha, não quero tomar veneno, porque a minha vida é muito importante, a minha saúde é muito importante, a minha família vale muito a pena, vale fazer esse esforço. Então, eu digo não para isso do mundo externo e sim aqui dentro para mim. E essas coisas, essas situações do mundo externo a gente encontra na própria família, a gente encontra no emprego, num círculo de amigos. Exato. Quais são essas ofertas feitas e de que modo elas são feitas para que eu possa resguardar a minha saúde mental? E para resguardar a minha saúde mental, é importante eu desenvolver a inteligência emocional, esse gerenciamento das emoções. E como a vida é um sobe e desce, uma hora eu estou aqui, uma hora eu estou aqui. Estou subindo, estou descendo. E a importância de ter as pessoas ao nosso redor para nos ajudar a perceber esses momentos de decidinha. Opa, eu subo. E a gente mesmo, eu estou aqui embaixo, por quanto tempo eu vou ficar aqui embaixo? Eu já passei por isso, então está na hora de eu subir novamente. Né? Porque não é não descer, mas é descer e saber quanto tempo vai ficar por ali, né? Exatamente. Ótimo. Então, é algo que faz a gente realmente olhar para dentro, com amor, com generosidade. Saiu. Aí. Foi. Eu me pego às vezes aqui nos trava-língua. Foi. Ótimo. E... É para ter compaixão de si mesmo, né? Lógico. Porque se você não conseguir cuidar de si, não tem quem cuide. Claro que pessoas vão estar ao nosso redor e tem pessoas que são especialistas para isso, mas tem que vir primeiro de você, né? Até o sim que a gente vai dizer para quem vai nos ajudar partir de nós, né? Ótimo. E eu posso dizer sim para você muitas vezes. E esse sim que eu digo para você, eu estou dizendo para mim também. Hoje nós... Não vai ler desse meu amigo?
olha que legal, escrevi o livro, né? Realização de um sonho. E vamos dividir comigo essa alegria? Sim, vamos. Olha que coisa boa. Então ele disse sim para mim? Disse, mas ele também disse sim para ele. Não é? Não vamos também assim ficar numa caixa engessada. Então eu só vou dizer não para os outros quando for sim para mim. Não, eu posso dizer sim para o outro e sim para mim também. Ótimo. Né? Então, porque a gente celebra a vida. A gente tem muitas coisas para celebrar, para comemorar. E nessa situação toda a gente evolui. Ótimo. E quando ela fala tudo isso, viu, gente, é porque ela não é só nossa escritora, porque já seria muito. Porque os nossos escritores aqui, eles vêm com muito conteúdo nos textos. Quando a gente traz aqui nos podcasts também, a gente tem muita história para contar que está aqui no livro. Mas ela também, eu vou falar aqui, viu, Adriana? Porque para quem quiser te procurar também, para já ir lá no Instagram dela e também consumir o conteúdo dela, procurá-la também, porque ela é nossa escritora, mas ela também é palestrante, educadora, mentora, consteladora familiar, depois ela vai explicar certinho, consteladora familiar sistêmica e renascedora, transformando vidas e famílias. Esse é só um pouquinho do trabalho dela, porque tem toda uma história também. E eu queria que você falasse que você tem um núcleo também, né? Que é o Núcleo de Conhecimento Anacan. Falei certo? Certinho. E conta um pouquinho, então, Adriana, como que é esse trabalho que você realiza aí fora, né? Como consteladora, como renascedora. Eu até falei para ela nos bastidores que para mim é novo esse termo renascedora. Conta pra gente e em que você pode ajudar essas pessoas que estão vendo a gente com todas essas ferramentas, esse trabalho lindo que você faz. O Núcleo Anacan surgiu dessa minha necessidade de me conhecer, de me entender. E quando eu comecei esse trabalho, eu falei, não pode ficar só comigo. Tem que levar isso para o máximo de pessoas. Porque é bom para mim, quantas outras pessoas também serão beneficiadas. Então, o núcleo ele trabalha com as sessões de constelação familiar, individual e em grupo, presencial e online, para trazer esse olhar das nossas crenças limitantes. Exato. E aí vem, fazendo esse gancho com essa dificuldade em dizer não. Se eu tiver que dizer não para alguém e me sentir culpada de dizer esse não, se eu... Ou então, eu digo sim, mas com uma vontade de dizer não. E depois eu fico, por que eu disse sim? Exatamente. Como é que eu fico nessa situação? Lembra do corpo falando? Sim. Para a gente ouvir o que o nosso corpo está falando. A constelação, ela traz esse nível de consciência. Tá. Quais foram os motivos desse não que você deixou de falar? Ou os motivos desse não que você disse para você? Qual é a origem? De repente é uma falta de pertencimento. De repente é a dor daquela criança ferida que queria muito ser vista. Aquela criança que queria dizer o que ela tanto desejava, mas no ambiente em que ela foi educada, no ambiente em que ela cresceu, ela foi muito podada. Então, para eu ser aceita nesse ambiente, eu tenho que ficar quietinha, não posso dizer o que eu quero, e o que pede para fazer eu faço. Porque assim eu também evito qualquer tipo de conflito. Olha quantas coisas que existem. E que se não vai tratando, né? Fica à vontade se quiser beber água, viu, Adriana? Mas se não for cuidando, tratando, tendo uma cura e até esse autoconhecimento, a gente chega na fase adulta e aí chega como muitos adultos hoje. Ah, mas eu vejo muita gente fazendo isso e eu falo, tá precisando aí terapeutizar, que a gente fala, né? Porque pessoas falam, ah, mas eu não morri. Ah, mas por que vai fazer isso hoje com a criança, com o adolescente? Para que terapia? Para que psicólogo? Para que constelação? Para que isso? Que eu não passei por nada disso e não morri, só que tá cheio de trauma. Exato. Tá cheio de dificuldades e não percebe. As pessoas é quem estão do lado que percebem. Sim. Então, é por isso, né? É você entender que, olha, a cultura daquela família, a educação daquela família, tem todo um histórico que leva aquela criança muitas vezes nem buscar ajuda porque ela tinha que ficar ali na dela, né? Isso acontece. Esse é o trabalho que você faz bastante lá no Núcleo Anacan, com o trabalho das constelações, trazer esse olhar para dentro,
a origem disso e trazer essa ampliação de consciência. Ótimo. Porque tem que ser uma consciência madura, né? Opa, isso aconteceu quando eu era criança. E agora no estado adulto, como é que eu posso trabalhar? Então, são decisões assertivas. Adriana, eu acabei te cortando. Imagina. Pode terminar a sua fala. Não, eu ia mudar para o renascimento. Onde que o renascimento entra? Então, antes de você entrar no renascimento, eu ia te perguntar isso. Porque, às vezes, quem está vendo a gente não sabe ao certo o que é a constelação e o que é terapia do renascimento. Do renascimento. Isso. O trabalho ele é feito em consultório, ele tem ferramentas, é físico, é conversa. Como que é isso para quem nunca passou? Então, a constelação, ela pode ser feita tanto de forma presencial como online e pode ser individual ou em grupo. Então, sim, são utilizados alguns instrumentos para facilitar isso. O que a gente chama de âncoras. A gente tentar trazer assim. A constelação, ela é uma visualização do que está dentro do seu mundo interno. Se eu chegar no médico e falar assim, eu estou com uma dor aqui dentro, no meu braço, ele vai falar assim, o que tem dentro aí? Ele pede um raio-x, pede um ultrassom e vê o que está por dentro dessa pele. A gente não tem ainda uma máquina que consiga fazer ultrassom dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, principalmente daqueles que a gente sequer consegue nomear. Então, no trabalho de constelação, fala assim, olha, vamos desenhar o que está aí dentro. O que tem aí para facilitar, até para você conseguir ver também como que você enxerga essa situação hoje. Então, a gente pode utilizar alguns bonecos para fazer esse desenho. Ou representação. E se for em grupo, a gente tem as pessoas que fazem as vezes desses bonecos, vamos dizer assim. E começam os movimentos. Fala assim, mas você observou? Como foi que você posicionou isso? Faz sentido? Quando que isso aconteceu? Como foi? E as pessoas falam, nossa, realmente isso aconteceu. Era quando eu era criança. Aconteceu assim, 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 assim. E hoje na vida adulta? Não, hoje na vida adulta, mas você está repetindo esse padrão de comportamento. E a pessoa até fala, não é mesmo? Não é isso? Como que a gente muda agora? Conseguiu enxergar? Vamos expandir esse nível de consciência? Na vida adulta, faz sentido repetir? Não, não faz. Então, vamos para o segundo passo. E quais são as ferramentas para poder mudar agora? Porque não é assim, um passe de mágica. É mesmo, porque a gente tem uma vida inteira para chegar onde chegou, com tantas questões. Agora não dá para arrumar tudo aí, né, da noite para o dia. Vamos se ajudar. Então, é o passo a passo, é essa forma humanizada. Débora, quanto que você consegue fazer nesse momento? Quanto tempo é necessário para você adquirir novos hábitos, novas formas de pensar? E aí volta. Está caindo? Ou quanto tempo eu vou ficar aqui embaixo para eu poder subir? Então, são camadas. Pensa uma cebola. São várias camadas. Então, eu tirei a primeira. Vamos fazer a segunda, vamos fazer a terceira. E é dessa forma que a gente vai tratando. Então, é individual. Cada pessoa com a sua história. Não tem certo, não tem errado. Tem a vida de cada pessoa, de cada história. E dentro dessa situação, desta pessoa específica, o que pode ser feito? Ótimo. E em quanto tempo? E essa seria a constelação familiar. A constelação familiar. Sistêmica, que chama. Sistêmica. E aí depois tem uma outra terapia que aí se de repente você avaliar que aquela pessoa precisa de uma outra ferramenta que seria a terapia do renascimento. Elas são, ou elas são ligadas? Diferentes, mas elas se completam. Ah, tá. Então, quando eu falo assim, vamos aumentar o nosso nível de consciência, eu sei que a minha mão está aqui atrás, mas eu não estou vendo a minha mão, mas eu sinto que a minha mão está aqui atrás. Eu trago para o nível de consciência. Na constelação. E no renascimento? Nem sempre eu tenho essa certeza que a minha mão está aqui atrás, mas o corpo traz todas as memórias. Você tem consciência da época que você estava no útero da sua mãe? Não. Nenhum, nem eu. Acho que ninguém. Às vezes eu fico pensando aqui, trazendo, né, José já está acostumado, porque às vezes eu trago umas pílulas aqui. Mas às vezes eu tenho a impressão que eu não sei nem até os 4 anos, é isso? Porque, gente, tem pessoas que falam, não, quando eu tinha 4 anos, eu falei, gente, eu não lembro.
tá acontecendo com a memória. Mas eu não lembro o até os né? 6. Eu não lembro até porque eu almocei agora há pouco, né, José? Vamos lá, deixa eu falar. Mas o ideal é que a gente tenha essa noção até um ano, não, uns 5 anos. Isso vai de pessoa Depende para da pessoa, pessoa. tá. Mas no útero a Eu gente não não tenho lembra. até os 6, de verdade. Fala assim, Adriana, o que aconteceu? Eu não tenho ideia, não sei mesmo. Tá, Mas o corpo sabe. E ótimo. como o corpo sabe, desde a gestação até o nascimento, assim, a primeira infância, a segunda infância, se eu não tenho essa consciência, o meu corpo traz essas informações. Olha só. E traz através da terapia do renascimento. E o renascimento, ele é a respiração circular consciente. Então, é uma técnica de respiração em que a pessoa ela fica deitada, não é regressão, já vou esclarecendo, não se trata de regressão, tá? E você, nesta respiração circular consciente, traz mais oxigenação para o pulmão e para o cérebro. E as informações o seu corpo traz. Eu fico ao lado, observando tudo isso, ajudando na respiração, e conforme o seu corpo vai respondendo, aí eu consigo fazer a leitura disso. Olha só. E é o que eu falo assim, são os picos, né? Tem um momento que fala assim, olha, aqui está tudo bem. E de repente o corpo começa a trazer o modo que se mexe. Tem pessoas que sentam, que viram, que começam a chorar. Cada um tem, porque cada pessoa tem a sua história. Tem pessoas que falam assim, olha, eu vi, veio uma imagem realmente em mim. Tem pessoas que falam assim, eu senti, assim, um médico, assim, quando ele pingou o colírio no meu olho, que ardeu, eu senti isso. Mas falei, mas como? Porque o corpo traz essas memórias. E o que isso significa para você dentro da sua história? E aí, dentro da sua história, aí sim, quais são as atitudes que você toma que remetem a isso e que podem ser mudadas, porque está te prejudicando. Olha só. Né? Então, você vê histórias de pessoas que falam assim, mas eu tenho uma dificuldade tão grande com a minha mãe. Falei, mas por quê? Porque a minha mãe não cuidou de mim. A minha mãe não queria que eu nascesse. Não queria mesmo. Porque eu estava assim, não deu tempo de chegar no hospital e a minha mãe, sabe, fechou as pernas, falou, não vai nascer, porque se nascer agora vai cair, vai bater a cabeça. Eu tenho que cuidar dessa criança. Eu tenho que segurar para eu poder estar num ambiente melhor. Até pus a mão aqui agora, ó. Para estar num ambiente melhor. A mãe estava protegendo. Mas como foi que esse bebê guardou isso na memória dele corporal? E que traz isso até hoje na vida adulta. Olha só. É só fazendo, viu? Olha, eu já estou aqui admirada, porque era algo que eu não conhecia ainda. E quantas ferramentas que a gente tem hoje, né? A possibilidade é aqui que eu falo aqui como jornalista. Eu não falo aqui em que eu acredito, que eu não acredito, em bandeira, em nada disso. Eu aqui estou como entrevistadora mostrando para vocês o quanto a gente tem de ferramenta para autoconhecimento, o quanto que a gente tem de ferramenta para que você realmente saiba desses processos, do dizer não, do dizer sim, da inteligência emocional, como nesse caso, de toda a bagagem que esses profissionais, como a Adriana que está aqui hoje, tem, para poder trazer para você uma vida mais leve e consciente. Porque essa que é a questão, às vezes a gente está batendo tanto, as pessoas estão batendo tanto na mesma tecla e às vezes é o fato de conhecer o que está lá que nem tem consciência, mas que o corpo, como ela disse, já está respondendo. O corpo fala, né? Tem até aquele livro. Então, é importante a gente trazer aqui escritoras que são especialistas para trazerem o que elas têm de melhor. E você não acreditar, mas você pelo menos entender, conhecer e saber se não é para você a melhor ferramenta, né, Adriana? E por isso que você tem tantas ferramentas. Porque a gente está trabalhando hoje muito num mundo que as pessoas são muito descrentes, né? Sim. Porque como tem tantas ferramentas, ao invés da pessoa pensar que, puxa, tem tantas possibilidades de eu mudar, às vezes ela pensa, ah, não, é tudo conversa, é muita coisa que... Não, é muita conversa de você, às vezes, estar jogando para baixo do tapete aí as suas questões e não falar, não, vou decidir aqui, tomar uma decisão de resolver. Exato. Não é verdade? E quando a gente começa a se resolver, a gente começa a resolver a vida dos nossos
filhos, Ótimo. netos, Quem bisnetos. tá do É da nosso geração lado. futura. Melhora o nosso casamento, a nossa relação com os nossos pais, relação profissional, né? E fala assim, a gente cura muitas vidas. Ah, mas a pessoa tem que mudar. Não, eu me mudo. Exato. E daí, eu até brinco. Vou tirar os óculos Eita, aqui. agora é sério, hein? Gente, eu não estou enxergando muito bem, não. Eu tenho que apertar o olhinho aqui para poder ver. Aí eu coloco. Nossa, a câmera tá ali. Ela não mudou. É uma câmera. É um microfone. Mas, de acordo com a lente que eu estou usando, está Exato. distorcido, está desfocado. Foi a câmera que mudou? Não. Foi o meu modo de olhar. Meu modo de Ótimo. enxergar. Como que eu faço agora, daqui para frente? Exatamente. É cuidar de si para que já é, por isso que a gente fala muito aqui, né, no podcast, que é a parte mais complicada, vamos dizer assim, mas é o que você precisa cuidar, que é de si, porque apontar o dedo e ver o erro do outro, às vezes é mais fácil, né, porque você não precisa mudar o outro, é ele quem é responsável. Agora, seja responsável pelo seu, o que a gente pode mudar, né? Agora, a gente tá quase caminhando pro fim, Adriana. Eu falei nos bastidores que a gente ia falar bastante porque tem conteúdo. E já te convido para voltar, viu? Opa, Volte super mais aceito. vezes. E eu queria que você entrasse aqui. O que você acredita que vai impactar na vida das pessoas no que você escreveu? Porque eu vi aqui que é um passo a passo mais prático, né? Você Sim. traz a exercícios, você traz exercício de reflexão. O que você acredita que vai impactar as pessoas, os leitores? Então, no capítulo, como você bem disse, tem as historinhas, né? Sim. E dentro dessas historinhas, como que isso vai mexer com você? Então, vai pensar, opa, isso aconteceu comigo também? Em que nível? E quando aconteceu, como foi que eu me senti? Tá. E como que eu vou fazer, o que que eu posso fazer nesse momento para me melhorar e melhorar a vida dos Ótimo. outros? A vida vai ficar mais leve, mais saudável, com mais propósito, com mais sentido. Aí você fala assim, qual que é o propósito da vida? Ninguém vai falar qual é o meu propósito. Eu é que sei. E como é que eu sei? Vai no passo a passo. O que é que faz sentido para você e o que que não faz? Esse auto-amor, esse auto-respeito. O que não está bem para mim e que automaticamente eu coloco nos outros. Se eu estou muito nervosa, eu estou muito fora de mim, será que eu despejo essas minhas emoções que se tornaram esses meus sentimentos ruins nas pessoas que estão ao meu lado? Ai, mas a minha vida tá ruim. Mas o meu marido, mas o meu filho, mas o meu chefe. O problema são sempre os outros. Exato. E aí, quando eu posso olhar para mim, fazendo esse passo a passo, a minha vida profissional melhora, a minha vida amorosa, o meu relacionamento com os amigos. Eu sou até chamada agora para ir em festa. Olha só que Olha só, coisa! de repente as pessoas começaram a me Estão me chamar. chamando, estão me convidando, né? Eu não recebia um convite sequer. Não recebia nem para batizado, nem para casamento, nem para Nem pro velório. nem para velório. Agora as pessoas estão me chamando. Sim. Olha como é isso. Então, assim, impacta em várias áreas. E também, Adriana, a gente não tá falando aqui, muito pelo contrário, né? A gente tá falando pra pessoa porque é para ela ser convidada, pra ela ser aceita. Não, é porque você vai começar a se sentir bem com isso. Sim. Porque esse é o lado da vida. É você enxergar a questão do outro, se completar, se encaixar e entender que você tem as suas falhas, o outro também, mas você pode mudar as tuas, não tem como mudar a do outro. Muito pelo contrário, às vezes, até você pode influenciar as pessoas mudando, né? Sim. Nossa, Débora, você tá tão diferente. O que que aconteceu? Que eu quero estar bem do jeito que você está. Me conta. Aí você fala assim, comecei a olhar para mim. Comecei a me amar mais, me aceitar do jeito que eu sou. Com tudo que aconteceu na minha vida. E tudo que aconteceu na minha vida me trouxe até aqui. Ótimo. E eu olho para trás e digo muito obrigada por me trazer até onde eu estou. E daqui para frente eu posso fazer diferente porque o meu jeito de olhar para a vida mudou. Os meus óculos, olha, estão no lugar certo agora. Ótimo. E com isso, sim, impacta a vida de outras pessoas.
Ótimo. Tá vendo como não foi à toa que hoje eu vim de óculos? Né, José? Estamos todos de óculos, José tá com o óculos dele ali também, eu, Adriana, para que a gente realmente entenda que, ó, tirou, você pode continuar vendo a mesma câmera, a mesma pessoa, mas quando você coloca ajustado ao teu grau, ajustado ao que você precisa, aí você vai entender que tem coisas que você vai enxergar com o teu ponto de vista. Eu aprendi bastante aqui, eu tenho certeza, Adriana, que muitas pessoas vão aprender com todo o conteúdo. Eu tenho que me despedir porque a gente está encerrando o nosso podcast, mas eu quero te deixar aí uma frase final para você deixar na sua câmera para quem está assistindo a gente e daqui a pouquinho a gente encerrar nosso Tá, podcast. ok. Então, mais uma vez, eu quero agradecer Obrigada. o convite, uma honra, um prazer estar aqui. E vou dizer uma coisinha de bastidores. Quando eu estava lá fora, eu tive uma lição, assim, incrível sobre o meu próprio capítulo, né? De falar assim, olha, eu estava descendo. Júnior já Ó, ajudou a já vou falar subir. para ele depois. Já ajudou a subir. Então, cerque-se de pessoas que te ajudam a ver a beleza da vida. Seja gentil com você, tenha alto amor, não se cobre tanto, mas tenha esse nível de consciência, desenvolva tudo isso. E lembre-se que nós somos perfeitamente imperfeitos. E na nossa imperfeição, a gente pode melhorar, crescer e fazer diferente para nós e para a vida de muitas pessoas. Ótimo. E eu quero te agradecer novamente e convidar para que você esteja novamente com a gente quando estiver por aqui, porque não você está em Sorocaba, Em né? Sorocaba, São exatamente. Paulo, Sorocaba, você que está vendo a gente aí de tudo quanto é lugar aí do Brasil e do mundo, ela que já está mais próxima, eu já estou convidando para retornar aqui. Então, Já quando estiver aceitei. por aqui, volte para a gente trazer não só esse tema, mas outros, dos outros livros, que ó, já estou falando outros livros. Sim. E tudo que, toda a bagagem que você tem nesse trabalho que você tem feito aí fora. Vamos colocar de novo, José, o Instagram dela, porque quem quiser vai lá para acompanhar o trabalho dela e também fazer alguma pergunta, se você tem alguma dúvida, Núcleo O núcleo Anacan. Anacan, Isso mesmo. certo? Tá aí no Instagram, aqui na tela. Procura a Adriana e ela vai tirar todas as suas dúvidas. Obrigada, viu? Eu que agradeço. E muito obrigada por você ter estado com a gente até agora. Volta o podcast, viu? Eu falo, volta e vem anotando. E adquira o seu exemplar também, ó. Inteligência Emocional, 30 vozes, um propósito. Vai estar tudo aqui na descrição do nosso... Se você estiver vendo pela editora Chave Mestra, no nosso canal, vai ter todas as informações. E também, se você procurá-la no Instagram, ela vai te contar tudo. Já adquire o seu e eu tenho certeza que vai ser assim muito impactante para você e para quem precisar ir. Quem não precisa de inteligência emocional, não é verdade? Gerenciar todas essas emoções que a gente tem passado. Eu espero você no nosso próximo episódio. Até lá!